Sejam bem-vindos a mais um podcast Ciro, onde falaremos de odontologia, empreendedorismo e muitos assuntos. E para isso convidei uma personalidade aqui de Goiânia, na qual possui 2 unidades, é empreendedor, é uma pessoa muito carismática, que tem sido referência em vários tratamentos, em lentes de contato, ortodontia, implantodontia. E ele se chama Ricardo Catunda. Ricardo, se apresente, fala quem é Ricardo, explica um pouco mais aí sobre a sua vinda para a odontologia, essa parte empreendedora. Nós vamos falar sobre vários assuntos. Vamos aos poucos aí desbravando essa parte. Bom, primeiramente, Fabiano, é um prazer estar aqui, principalmente junto com um cara que eu admiro bastante, que é você. Quem é o Ricardo Catunda? Bom, para começo de conversa, claro, sou dentista. Esse ano eu estou completando 19 anos de formado. Minha família do interior de São Paulo, mas eu me considero goiano. Moro aqui desde que tenho 1 ano de idade, apesar de ter formado em Ribeirão. Os pais, alguém é dentista? Seu pai, sua mãe? Não, na minha família não tem ninguém dentista. Nenhum dentista. Eu sempre gostei muito de odontologia, mas esse meu interesse por odontologia começou no 2º grau. Apesar da maioria das pessoas não gostar, né, das matérias do 2º grau, né, que a gente é obrigado a aprender muitas vezes para passar no vestibular, eu sempre gostei de física mecânica. E no dia que eu fui no meu ortodontista... Como é que é isso? Física mecânica? Explica aí Física mecânica, aquela matéria que a gente tem no 2º grau, né? Que a gente vê, para quem é de biológicas como a gente, que só vê no 2º grau, a física mecânica é aquela, né, da tração, do empuxo, o atrito, aquelas fórmulas matemáticas. Eu sempre gostei, né, da matéria, sempre achei legal. E no 2º grau ali, que você está em fase de descobrir o que você quer fazer, eu sou de uma família de administradores de empresa. Meu pai e meus 2 irmãos fizeram GV, Fundação Getúlio Vargas, fizeram administração. E na época eu usava aparelho. O meu dentista, ortodontista, na época, Dr. Leandro Oliveira, colega nosso hoje. Um dia que ele falou para mim no consultório: não, a ortodontia é uma área que precisa de entender muito de física e de mecânica. Aí eu falei, pronto, é isso que eu quero fazer para minha vida. Mas assim, e a esposa também é dentista, ortodontista. Você só tem uma especialidade? Você fez mais de uma especialidade? Então, como você disse, minha esposa é ortodontista, o Yara, e a gente se conheceu na especialização, nós fizemos na BO, depois até o próprio doutor Leandro foi meu professor, junto com o Dr. Jário, Dr. Ronaldo Veiga Jardim. E a gente se conheceu ali, terminamos a especialização e aí começamos a trabalhar juntos, né? Eu já tinha a clínica um pouquinho antes de conhecê-la. E aí quando a gente terminou a especialização, a gente quis trabalhar juntos. E foi o primeiro momento que eu falei, eu acho que a gente precisa se diferenciar um pouco, senão nós vamos empatar aqui nós dois, né? E aí eu fui fazer especialização de implante e ela foi especializar na área de estética, na área de dentística, né? Hoje ela trabalha com reabilitação, com as lentes de contato e eu fui fazer implante depois. Entendi. Mas voltando um pouco nessa parte pessoal, você tem assim algum esporte favorito, algum hobby, alguma curiosidade que o Ricardo Catunda poderia trazer assim para quem não te conhece? Engraçado, né? Não dá para ver daqui, mas eu sou alto, então acho que quando a pessoa é alta, né, tem mais de 1,90 m, as pessoas deduzem que gosta de esporte. Não, ele é altão, deve ser bom de esporte, mas assim, nunca fui bom de esporte, nunca me interessei por esporte nenhum. Hoje eu falo, meu esporte que eu faço por necessidade é realmente academia, mas nunca fui muito chegado em esporte, não. Nem videogame gostava? Videogame na época de moleque jogava bastante, né? Mas você não é da época do Atari? Não, eu joguei Atari, joguei Atari, a cobrinha ali, comendo ali, joguei demais, joguei Atari, mas a minha época mais era do Master System, Super Nintendo, Super Mario, joguei demais. Você é de 83. 83. Bacana, viu? Mas, e uma curiosidade, eu sei que você é apreciador de relógios, assim, né? Cada um tem um hobby na vida. Mas, assim, o relógio,
essa engenharia tem muito a ver com a ortodontia? Tem alguma coisa a ver ou nada a ver? Olha, na minha vida, o que acontece? Eu sempre gostei de relógio. Eu comecei a gostar de relógio, a primeira vez que eu me lembro, assim, de pensar em relógio, de querer um relógio, foi em 94, eu tinha 11 anos. O Senna estava no auge ali, né? Foi o ano que ele morreu. E ele era garoto propaganda da Tag Heuer, né? E aí eu falei, cara, eu quero um relógio desse. Foi quando eu abri meu... Até hoje tem, não tem? Até hoje tem o Fórmula 1. Até hoje tem o Fórmula 1. E aí, quando você entra para esse mundo de relógio, começa a entender mais, eu falo, todo dentista, ele é detalhista, né? A maioria, pelo menos, acaba sendo muito minucioso, a gente gosta de coisinhas pequenas, detalhistas. Então, assim, o relógio é um pouco disso, sabe? O relógio me traz um pouco de paz, eu sou aquele cara que eu fuço, eu gosto de abrir, mexer um pouquinho, então eu tenho alguns instrumentais, algumas ferramentas aí. Para desmontar e montar os relógios? Para desmontar, montar, da orologia, é algo que eu gosto de fazer. Então, sempre gostei. Mas esse é só para, assim, de curiosidade ou porque ele parou, deixou dar uma manutenção? Qual que é o... Não, de Qual que é a pegada? Curiosidade. Começou com manutenção, né? Você vai, não, mas espera aí, deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu abrir esse relógio, deixa eu ver como é que ele é por dentro. Mas depois chegou num nível de comprar peças separadas e querer montar o quebra-cabeça e montar o relógio. Já cheguei a fazer isso, sim, já. Como eu te conheço, eu sei que seus pais te influenciaram e te influenciam muito. Assim, qual que é o ensinamento que você carrega desde criança, que seu pai ou falava uma frase, ou falava sobre amigos, sobre trabalho, algo assim, o que ficou até hoje para você? Qual é o ensinamento que seu pai ou sua mãe te passou? Olha, o meu pai e minha mãe, como eu disse, minha família é do interior de São Paulo, né? Então, meus pais foram muito destemidos na época deles, né? Porque, pensa, eu nasci, meu pai tinha 21, minha mãe tinha 19, e aí eles resolveram, não, vamos mudar de São Paulo, na época eles moravam em São Paulo, capital, foi onde eu nasci, e resolveram vir para Goiânia, desbravar, tentar uma oportunidade, crescer na vida, e eles conseguiram. Então, isso foi algo que foi determinante para mim, foi um exemplo muito importante para mim. Meu pai sempre pregou para a gente, parece um pouco clichê, mas é a verdade. Meu pai sempre foi um cara muito íntegro, ele sempre teve muito orgulho do nome dele, da palavra dele. Então é algo que ele impregnou de uma maneira muito forte em mim e meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos. Então hoje eu tenho assim uma preocupação até excessiva em relação à minha palavra, ao meu nome, o compromisso que eu fiz. E é algo que eu tenho bastante orgulho, que eu levo aí de ensinamento, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E isso tem tudo a ver com a odontologia, porque o cliente, ele tem uma das reclamações do cliente é que muitas vezes o profissional não entrega o combinado, demora com prazo, não sabe comunicar com o cliente. Então isso você faz facilmente, não tem tanta dificuldade. Fabiano, eu sempre fiz tranquilo isso, mas o que acontece? Pessoas são pessoas. Tanto o dentista é um ser humano, assim como o paciente é um ser humano. Então, não existe, né? Não é uma questão unilateral. Ah, não, o dentista, coitado, está sempre certo, o paciente está injusto com ele, ou vice-versa. Não. Pessoas são pessoas e podem haver problemas dos dois lados. Uhum. Da mesma maneira que eu vejo e entendo que, infelizmente, existem muitos dentistas que combinam algo com o paciente, acabam não entregando, também tem paciente que acaba declarando que foi prometido algo que na verdade não foi. Então, assim, como eu disse, tenho 19 anos de formado, já tem 15 anos que eu tenho clínica. Quando eu comecei, não faz tanto tempo assim, a gente simplesmente fazia o plano de tratamento junto com o paciente, na frente do paciente, apertava a mão, combinava a forma de pagamento e era isso, estava tudo certo. Mas hoje, no mundo atual, infelizmente, Fabiano, não vejo nenhuma possibilidade de um dentista, por menor que seja o consultório dele, mesmo que seja somente ele ali fazendo atendimento, não vejo como não ter um contrato de prestação de serviço, mostrando transparência, onde tenha tudo descrito, o que vai ser entregue, em qual dente, o material que vai ser utilizado. Eu acho importante isso, não só pela transparência, mas por segurança de ambos os lados. Tanto por segurança do dentista, do paciente às vezes não falar que
Não, mas eu paguei por tal tratamento e na verdade não pagou. Ou vice-versa, do próprio dentista prometer algo e depois falar, não prometi. Então eu acho que para manter tranquilo, manter transparente, nada melhor que um contrato de prestação de serviço que ambos os lados ficam seguros. Mas assim, Ricardo, desde o início da sua carreira, desde o primeiro consultório, enfim, você sempre fez esses contratos ou em certo momento você percebeu que estava tendo alguns problemas em relação aos clientes, você mesmo fazia? O que eu quero, na verdade, é deixar essa dica, essa orientação, esse conselho para quem não faz contrato hoje. Qual que seria se sua orientação? Não, procure um advogado, não faça assim, faça assado. O que você falaria para quem gostaria de implementar essa ação no consultório e não tem, a pessoa não tem? Quando eu comecei, não tinha. Eu simplesmente combinava com o paciente, apertava a mão. Bem normal, né? Normal e totalmente informal. Combinava, ó, vai ser feito isso, beleza. O pagamento vai ser feito assim, beleza. E havia uma confiança de ambos os lados. Certo. Quando que eu comecei a reparar que isso não era mais viável? Isso. A partir do momento que você entra em conflitos, na minha opinião, totalmente desnecessários. Modéstia à parte, como eu tenho muita transparência, honestidade e sou um cara organizado, eu sou metódico na minha organização, então sempre tive minhas anotações pessoais. Nunca tive assim tudo guardado só na minha cabeça. Então, qualquer paciente, eu sempre tive um plano de tratamento detalhado e descrito. Ué, Ricardo, mas você tinha? Tinha. O meu erro era não pedir para o paciente assinar isso. Entendi. Mas eu tinha. E aí, infelizmente, na minha história, eu já tive alguns desentendimentos com o paciente, de o paciente dizer que estava ali contratado um tipo de serviço que na verdade não estava, não tinha sido contratado. Graças a Deus consegui resolver todos, não tive maiores problemas, maiores dores de cabeça, mas só o fato de você entrar numa questão onde você tem que discutir com o paciente a respeito disso, eu acho que gera o desgaste, o atrito. Um desgaste necessário, porque a odontologia é uma profissão de confiança. Não tem jeito. É saúde. Você se entrega para o dentista. A pessoa, quando escolhe um dentista, ela deita, ela abre a boca e a pessoa deixa o profissional mexer em algo íntimo. Em algo íntimo dela, que é a boca. Então, o que eu penso? Você, que é paciente, não tem confiança no seu dentista, troca de dentista. Tem que ter confiança. Independente de contrato, o que foi combinado, o que não foi combinado, independente se esse dentista é o dentista melhor do Brasil, do mundo, do planeta até, não tem confiança. Se você individualmente não sentir essa confiança, essa conexão com esse profissional, troque, né? Troque de dentista. Você tem que ter confiança. E aí, de novo, o contrato ele serve para que essa confiança não seja desestabilizada. Porque depois que eu instituí o contrato na clínica e já houveram um caso do paciente falar assim, doutor, mas aquele outro tratamento não foi incluso no plano de tratamento? E a gente fala, não, você lembra que você acabou tirando essa parte do tratamento? Tinha um clareamento e agora não tem mais. Não tem mais. Não, mas não tinha, doutor. Uma contenção, não tinha. Mas não tem. Não, você lembra que você cancelou essa parte do tratamento? Não, doutor, não lembro. Não, tranquilo, peraí, eu vou te passar aqui o contrato aqui para te rememorar, para te refrescar a memória. Aí você passa o contrato, a pessoa lembra o que leu, lembra o que assinou e pronto, acabou. Você não tem aquele elo da confiança abalado. Agora, quando você não tem um contrato, geralmente isso entra num nível de discussão que... Alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que ceder, mas independente de quem ceda, gera um desgaste. E esse desgaste gera perda de confiança. Então, assim, independente do tamanho do seu consultório, da sua clínica, independente da quantidade de pessoas que trabalham lá dentro, mesmo que seja somente você, dentista, e a sua secretária, tem um contrato de prestação de serviço. Hoje, sim, eu aconselho procurar um advogado para individualização desse contrato, mas a gente tem modelos prontos. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu estou começando, não tem condição de contratar um advogado. Tem modelos prontos que você tem ali para você começar e depois você vai individualizando. E vamos usar aí, a inteligência artificial está aí para isso, né? Um chat GPT para poder formatar, ajudar. Acaba que a gente conhece, ou tem alguém da família, ou algum amigo, para poder consultar e formatar um documento como esse para gerar segurança e fidelizar a confiança entre ambas as partes. E você falou aí que você é uma pessoa detalhista. O seu perfil é isso mesmo? O que mais você é?
assim, que tem a ver com a sua profissão. Engraçado, esses dias eu fiz o teste e eu achei que meu perfil fosse da comunicador, porque eu me comunico com facilidade, gosto de me comunicar com as pessoas, mas o meu perfil deu planejador. Planejador? E de fato eu sou. O primeiro foi planejador. Você fez um DISC? Eu fiz. O primeiro foi planejador. Deve ser planejador analista. Isso, planejador, analista, comunicador e executor. Executor. O meu DISC, ele é analista, planejador, executor, comunicador. O meu é escadinha. Então você tá bom, você se comunica bem, esse é o seu ponto mais fraco. Mas você tem o seu ponto forte, eu te conheço, eu sei que você se comunica com muita clareza, com muita facilidade, e isso ajuda, é um ponto fortíssimo em relação à odontologia, não é? Esse assunto é interessante porque o que eu acho que faz um dentista ser um bom comunicador com o paciente? Infelizmente, a maioria de nós dentistas, nós gostamos de nos comunicar bem com outros dentistas, utilizando termos técnicos, né, científicos. Isso. E, de fato, a maioria dos dentistas se comunica bem com outros dentistas. Mas os dentistas têm dificuldade absurda de se comunicar com o paciente, porque ele usa um linguajar técnico, que para nós dentistas é uma coisa tão óbvia, né? Às vezes você pega um dentista e fala assim, distal, mesial, oclusal, dimensão palatina, vertical, palatina. São termos tão óbvios para nós dentistas que a gente subentende que aquilo vai ser óbvio também para o nosso paciente. O que eu costumo falar é, explique para o seu paciente como se você estivesse explicando algo para uma criança que tem 4, 5 anos de idade. Quanto mais simples você explicar, mais fácil o paciente vai entender. Independente. Às vezes o seu paciente fala, não, mas meu paciente é engenheiro, pós-graduado. Não interessa, mas ele não é dentista. Ele não entende odontologia. Não entende. Essa é uma das chaves da comunicação. Porque quem comunica, a gente tem que pensar no que o outro entende, não o que eu falo. Essa é uma das chaves. E com relação... Porque assim, a odontologia, você acaba desgastando a postura, a audição e a visão. Você teve, nesses 19 anos aí, algum desgaste de algum desses sentidos ou não? Fabiano, eu vou te dizer com orgulho que não. Eu nunca tive nenhum problema. Zero. Mas eu acredito que assim... Devido à musculação... Exato. Desde a época da faculdade, apesar de eu ter falado que eu não gosto de esporte muito, né? Mas faz. Mas eu faço. Então, eu sou um cara que eu vou sempre na academia, eu sou um cara que eu corro, estou sempre me exercitando. Porque, na verdade, a musculatura da gente é a sustentação do nosso esqueleto. Então, na verdade, as posições ingratas, né, que nós dentistas temos, a gente acaba sobrecarregando o esqueleto, as articulações, os ossos. A partir do momento que você tem a musculatura trabalhada, né, que você está ativo ali fisicamente, a sua própria musculatura protege o seu corpo. É como um jogador de futebol, né? Às vezes você vê vários jogadores de futebol, né, com o joelho, ligamento do joelho totalmente rompido, e o cara tá jogando bola. Que jeito? A musculatura dele é tão forte, tão poderosa, que acaba sustentando junto o joelho dele. Então, nunca tive problema de questão postural, nem a de audição, visão. Boa, tudo. Tá boa. Te confesso que sim. Te confesso que depois que eu fiz 40 anos, parece que foi um botãozinho automático. Eu tô começando a me sentir mais confortável lendo as coisas com uma distância um pouco maior, né? Mas como a gente atende com uma distância um pouco maior do paciente, eu ainda não precisei usar óculos, não. Mas no dia que precisar também não tem problema, não. Mas você tem algum ritual antes ou durante cada paciente? Então, assim, se alonga, levanta, toma uma água. Você tem algum ritual assim ou não? Para te ajudar a preservar, igual você falou aí, né? A visão, ou a postura, usa um mocho específico, enfim. Então, não tem nenhum ritual específico. O meu ritual é um ritual não ligado à odontologia, mas está mais ligado de quem tem mania de organização. Então, analítica, eu sei muito bem o que é isso, viu? Quem tem um perfil analítico é exatamente isso. Eu tinha um hábito, quando criança,
E eu sou filho único, né? Então, quando criança, eu tinha o costume de organizar. Eu não tinha nada para fazer. O que eu vou fazer aqui no meu quarto? Ia organizar meu guarda-roupa, ia organizar as minhas gavetas, mas é porque, naturalmente, eu sou extremamente organizado. Faz parte da minha estrutura. Então, provavelmente, você tem esse costume de acabou um paciente, indo um paciente outro, está tudo organizado, ou já se preparando, apesar de ter uma equipe bastante robusta, acredito que você gosta de organizar da sua forma. É nessa linha mesmo? Não, é exatamente. Eu acho que é o perfil mesmo. Eu gosto de chegar um pouco antes. Então, meu ritual é o quê? É realmente deixar minha sala fresca, ligar o computador, testar tudo para ver se está funcionando. Hoje eu gosto de trabalhar com a câmera intraoral, acho que ajuda o paciente a entender melhor sobre o tratamento dele, sobre a condição de cada dente dele. E o meu ritual é esse, é estar tudo extremamente organizado. E quando eu falo extremamente organizado, eu estou falando assim, até os meus lápis ali, caneta, tem que estar na posição correta. Então eu deixo tudo bem organizadinho, bem arrumadinho, para chamar o paciente para começar o atendimento. Meu Te ritual gera é esse. segurança, né? Te gera segurança, te gera conforto para você atuar ali muito bem perante o seu cliente. Exato, é isso. E assim, na faculdade você já sabia aonde o Ricardo Catuna gostaria de chegar, que é hoje com 2 unidades, com tantos colaboradores, ou isso foi acontecendo naturalmente, ou a escolha também da especialidade foi uma consequência do quê? Fala um pouco mais sobre isso. Sua Então, trajetória. voltando ao perfil, né? Como eu tenho um perfil aí planejador, então respondendo a sua pergunta, sim. Desde o momento que eu entrei na faculdade, eu já sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre planejei as minhas ações, mas assim, com muitos anos de antecedência. Eu sempre fui um cara que eu sempre consegui me enxergar 10 anos na frente. Não, daqui 10 anos eu vou querer estar assim, assim. Só que acontece, já faz alguns anos que eu parei de fazer isso. Propositalmente. Por quê? Eu costumo falar que os planos de Deus na vida da gente são muito maiores que os nossos. Então, assim, quando eu estava na faculdade ou quando eu estava formando, sim, eu tinha planos para 10 anos no futuro. Eu tinha planos onde eu queria estar quando eu tivesse 19, 20 anos de formado. Mas hoje eu estou num lugar totalmente diferente daquele que eu planejei. Num lugar melhor. Então, é isso que eu falo. Hoje, o meu planejamento, eu não planejo mais 5, 10 anos. Eu falo que eu planejo o ano que eu estou. Então, por exemplo, o meu ano 2024, ele está desde o primeiro dia de 2024 totalmente planejado. O ano de 2025, eu tenho os meus sonhos. Eu falo, 2024 eu tenho planejamento. 2025 eu tenho os meus sonhos. 2026 eu não sei. Eu não planejo mais com tanta antecedência, justamente para não gerar frustração e eu não acabar gastando tempo com um planejamento que muitas vezes não vai acontecer, porque a vida vai te levar para um caminho diferente. E a própria experiência, esses 19 anos que você trouxe muito bem aqui, bem vividos, bem planejados, já te trouxe uma certa maturidade para você também não ficar tão preocupado assim, planejar a médio prazo. E antigamente existia muito isso, um planejamento estratégico. Você tem que fazer um planejamento estratégico de 5 anos. Hoje as coisas estão tão rápidas que os planejamentos estão aí de 6 meses a 1 ano no máximo. Porque as coisas mudam, a tecnologia muda, os processos mudam. Então a gente tem que ter essa flexibilidade para estar apto à mudança. Essa é uma das características que qualquer empreendedor, qualquer profissional tem que ficar atento e estar preparado. E assim, quantos lugares você já trabalhou até você chegar? Já que você é um planejador assim nato, você trabalhou em vários lugares, ou já formou e montou sua primeira clínica? Como é que foi essa parte da trajetória? Então, isso é algo que eu sempre, quando tenho a oportunidade de conversar com quem está começando, eu sempre gosto de relatar um pouco da minha trajetória. Não porque ela seja referência, mas foi porque foi o que deu certo para mim. Muitos profissionais, muitos estudantes, quando se formam, eles têm a pretensão, o sonho, às vezes, de ter até o consultório próprio, né? Ah, não, vou formar, vou montar meu consultório próprio. Eu me recordo que quando eu formei, o meu objetivo principal era aprender. Aí você fala, Ricardo, aprender? Mas você já era dentista, tinha se formado. Eu costumo falar que a faculdade, ela não te ensina a ser dentista. Ela te ensina o básico que você precisa ter como base
para que você comece a aprender alguma coisa. Então, quando eu formei, aí eu fui fazer estágio na clínica, eu formei na USP em Ribeirão. Então, fui fazer estágio na clínica da USP lá de ortodontia, fiquei fazendo monitoria lá, acompanhando alguns professores, fui trabalhar em clínica popular lá em Ribeirão, trabalhei por 1 ano lá. E aí foi quando eu passei na especialização aqui em Goiânia, vim fazer especialização e aí continuei nesse ritmo de trabalhar em clínica popular, trabalhei bastante em clínica popular. Tive a oportunidade, meus pais me deram essa oportunidade, quando eu vim para Goiânia, de montar meu consultório próprio. Meu pai falou, não, Ricardo, vamos montar seu consultório, vamos começar. Eu falei, não, ainda não está na hora. Eu quero terminar minha especialização, eu quero atender em vários lugares, eu quero fazer cursos, para quando eu montar o meu consultório, eu tenha segurança o suficiente para não usar o meu paciente como cobaia. Sempre tive essa preocupação pelo meu nome. Tanto é que a clínica hoje chama Catunda Odontologia, é meu sobrenome. Então, tenho muito orgulho disso e eu zelo muito pelo nosso nome, nome da nossa família. Então, quando eu voltei para Goiânia, até de graça eu trabalhei. Então, eu pegava assim, pô... Pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Pela experiência. Pelo conhecimento. Para entender o modelo de negócio, né? Você trabalhou, então, praticamente 3 lugares antes de montar o seu... Trabalhei 1, 2, 3, trabalhei em 4 lugares, acompanhei um dentista que na época era uma referência para mim, que era um profissional que eu achava um excelente profissional, acompanhei ele no dia a dia. Eu era praticamente auxiliar dele ali, foi logo que eu formei para poder aprender o dia a dia ali do consultório. E também, uma época eu atendi no centro de referência do estado lá na 68, e eu fui lá, cheguei lá um dia com a cara e coragem, falei assim, eu queria atender aqui. Eu lembro até hoje que a menina lá da recepção riu da minha cara e falou, não, aqui você precisa fazer concurso para passar. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu vim trabalhar de graça, eu quero aprender. E aí eu fiquei ali no postinho de saúde, ali, acompanhando os profissionais. Na época o Dr. Satiro atendia lá também, ele era um dos profissionais que atendia lá. Então, acompanhava, aprendi muita coisa lá. Minha preocupação era aprender. Quando eu terminei minha especialização e eu me senti preparado, me senti pronto, aí eu falei, vou abrir meu consultório e vou começar. E fica a dica aí, porque tem muitas pessoas que estão nos escutando, que são recém-formados ou vão se formar. Fica aí uma dica, um conselho de uma pessoa que é planejadora, que a odontologia é de médio prazo. Você tem que investir em conhecimento, em buscar novas experiências, atender cada dia mais pacientes, mais casos, para você pegar mão e chegar um dia, como o doutor aqui, Catunda, e conseguir montar o seu consultório. Eu fico muito feliz de escutar histórias como a sua, porque são histórias inspiradoras e faz com que quem gostaria de montar esse consultório, muitos aí têm condição de montar o consultório também, de início, igual o seu pai queria te propor. Mas, pela a sua visão planejadora, por que não experimentar mais? Por que não ter contato com outros profissionais, ver como é que ele atua, como é que ele conversa com o cliente, como é que ele gerencia a clínica dele, para eu poder fazer na minha, ou do jeito que eu aprendi aqui com ele, ou do jeito que eu acho que seja certo. Então, assim, eu fico muito feliz com a sua contribuição para quem está nos escutando. Você tem noção quantos pacientes você já atendeu? Olha, eu comecei a contar depois que eu montei a clínica, né? Eu tenho isso contabilizado, até porque desde o dia 1 eu sempre tive um sistema, né? Um EAP lá na clínica. Te confesso que antes, né, na faculdade, eu não tenho a menor ideia. Mas na clínica, porque a minha contagem já virou clínica, já não virou Ricardo, né? Então a gente tem quase 20 mil pacientes cadastrados no nosso sistema de EAP. De novo, quantos? Quase 20 mil cadastrados. 20 mil pessoas. 20 mil pessoas é uma cidade do interior, assim, não pequena, interessante. E assim, quando você fazia faculdade, Ricardo, você tinha alguma crença em relação à odontologia, em relação ao trabalho, que você mudou ao decorrer dos tempos? Olha, quando eu entrei para a faculdade, quando eu pensei em fazer odontologia,
Uma das falhas que eu acho que eu cometi, acabou dando certo para mim, mas talvez hoje eu teria feito um pouquinho diferente, porque eu vislumbrei uma odontologia, mas uma odontologia que deu certo. Eu acho que hoje, quando a pessoa vai querer fazer uma faculdade, então vou até falar para quem, né, nem quem está se formando, quem ainda está procurando o que eu vou fazer de faculdade, eu acho importante a pessoa conversar com vários profissionais. Não só aquele profissional que tem 20, 30 anos de formado e que já atingiu sucesso absoluto, porque a gente sempre mira em quem atingiu sucesso, né? A gente quer ser igual quem tem sucesso. Mas a gente tem que, às vezes, olhar e aquele cara que tem 5 anos de formado e o recém-formado, quais são os perrengues, quais são as dificuldades que ele passa ali no início da carreira. Eu acho importante a gente prospectar tudo isso para saber aquilo que nos espera, para justamente não ter frustração em relação à nossa escolha. Você acha que a odontologia é uma profissão desafiadora? Por que ela é tão desafiadora assim? Toda profissão é desafiadora. Toda. E a odontologia? Todas têm seu desafio. Mas a odontologia em especial, ela tem um desafio interessante, porque é o seguinte. Por menor que seja o consultório do colega, por menor que seja a clínica, de novo, estou pensando às vezes naquele profissional que é ele como dentista e ele tem aquela SB, que ela é secretária, que ela é SB, que ela é faxineira, ela esteriliza, ela faz tudo ali, ela cuida, ela acessa a conta Maravilha. Mulher Maravilha, né? Mas por que é desafiador? Porque por menor que seja o consultório, é uma empresa. Veja bem, Perfeito. você tem funcionário... Essa é uma das crenças que a maioria dos colegas saem da faculdade e até hoje, até nos dias de hoje, pensa que o consultório não é uma empresa. Então, assim, se você tem, no mínimo, uma colaboradora ali, uma recepcionista, você paga salário, você recebe dinheiro do paciente. Você faz compra. Você tem que fazer a contabilidade. Existe uma transação monetária, uma entrega de serviço. Isso é caracterizado empresa. Então, o consultório... Mesmo que não seja um CNPJ, né? Mesmo que seja só um CPF, é considerado uma empresa. E isso é uma das crenças que eu escuto de muitos colegas que não é apenas um consultório, não é uma empresa. E eu, no ponto que você estava caminhando, é falar sobre gestão. Que a gente não aprende na faculdade a fazer um orçamento, a como se comunicar com um cliente, com um colaborador, como fazer compras, como economizar. Então, e isso você teve que aprender também, foi no dia a dia. Como é que foi essa questão da gestão no seu consultório, depois na sua empresa? De novo, quando eu formei, eu repetindo o que eu falei, a gente forma sabendo o básico para a gente começar a aprender. E eu não critico a minha formação, porque eu acho que a minha faculdade me proporcionou a formação que eu precisava de saber para começar. Porque não adianta, por mais que um consultório pequeno, mesmo que pequeno, seja uma empresa, não dá para na faculdade serem abordados todos os temas necessários. Desde como é que faz a abertura de um CNPJ, como que faz a contratação de um funcionário, você tem que ter um contador, é melhor ser pessoa física ou pessoa jurídica, são várias questões, como que eu faço para conseguir um alvará, quais alvarás que eu preciso de ter para abrir um consultório, como é que eu faço precificação, são tantas perguntas que realmente eu acho que cabe à faculdade ensinar o básico para que a gente seja dentista mesmo, né? Porque se a gente não for dentista, né? Não tem nem como começar, mas o restante, infelizmente, Fabiano, não tem como vir de graça. Tem que ir atrás, tem que se informar, mesmo que no Google, conversando com um colega, fazendo cursos, aperfeiçoando, porque realmente, levando em consideração que o consultório odontológico é uma empresa, se você não tratar o seu consultório, o seu paciente como uma empresa, como profissional, infelizmente, não adianta. Você pode ser o melhor dentista, ter a melhor habilidade, que eu acredito que o seu consultório não vai para frente,
porque é importante que você seja completo e ofereça um serviço completo, porque cada vez mais o paciente ele não quer simplesmente uma restauração, uma obturação. O paciente ele quer a entrega de um serviço com qualidade e garantia. Entendi. Mas eu discordo de você em certo ponto, porque esses pontos que você trouxe, como o alvará, tudo mais, mas assim, em relação ao ser humano, eu penso que poderia ter sim essa tratativa de como, igual você falou, eu fiz um DISC, qual que é seu perfil? O que você precisa melhorar? Como é que você vai tratar, como você vai conversar, pelo menos, como conversar com o cliente na primeira sessão. O recebimento do cliente no seu consultório. Fazer uma simulação ali, o básico do básico em relação a essa interação de cliente e profissional. Porque assim, nós aprendemos a olhar ali só a boca, né? Mas e o contexto macro que é o ser humano? Isso aí não é ensinado. Seria nesse sentido, e não realmente dessas características aí de contabilidade. Não. Eu acho que é da interação entre as pessoas, no mínimo de equipe, de uma pessoa, de um colaborador e de um paciente ali, você ter ensinamentos básicos em relação a isso. A gestão de pessoas. Eu resumiria isso em pequenas informações, um contexto de gestão de pessoas para a pessoa poder atuar ali após a sua formatura. Mas isso eu penso que cada dia mais a faculdade tem aberto o olhar para isso e a gente consegue perceber. Eu tenho colegas que estão dando aulas, eu também presto esse serviço, né? Eu tenho esse propósito de ajudar também novos colegas que vão entrar para o mercado para entender um pouco mais de como é uma empresa, o que precisa, basicamente, eu entender de como funciona um consultório. Então, eu tenho esse propósito de ajudar os novos colegas que estão chegando aí no mercado. E assim, você acha que a odontologia está saturada? Essa é uma crença também muito comum de quem está se formando aí ou ingressou agora no mercado. A odontologia está saturada? Engraçado, né? Aí vai daquele ditado, né? Que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? A pergunta é qual mercado não está saturado? Eu acho que qualquer cidade grande, principalmente em se tratando em prestação de serviço, a gente tem uma grande oferta, né? E isso gera uma saturação, gera uma competição. Eu já fui um dentista que eu me preocupei muito com a saturação do mercado, com a quantidade de faculdades, com a quantidade de dentistas se formando. É claro que se a gente for analisar tecnicamente e numericamente, a quantidade de habitantes que tem no Brasil, a quantidade de faculdades e a quantidade de cirurgiões dentistas ativos e a quantidade de novos cirurgiões dentistas que se formam por ano, comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, com o Canadá, que são países mais desenvolvidos que nós, a concentração de dentistas é altíssima aqui em relação a esses países mais desenvolvidos. Ou seja, sim, numericamente nós temos uma saturação no mercado, sim. Mas hoje não é algo que me preocupa. Eu acho que existem duas coisas que me preocupam mais. Eu costumo falar que, primeiro, nós somos nossos próprios agentes limitadores. Então, o que te limita não são outros colegas, outras clínicas, outros consultórios. O que te limita é você mesmo. Você se limita, você limita a sua capacidade de evolução através da sua zona, você ficando na sua zona de conforto, você... procrastinando, pondo palavras na sua boca, eu não consigo isso, eu não posso aquilo, eu não vou chegar em tal lugar. Então é a crença limitante, é a crença limitante. Mas fora isso, para a gente ir para o lado da saturação, hoje eu até brinco, porque eu vejo muito mais o concorrente do dentista, às vezes, não é
outro dentista. Às vezes é o Perfeito. carro que o seu paciente vai comprar. É o iPhone. É o iPhone, às vezes viagem. é a viagem que ele vai fazer, a reforma na casa dele. Aham. Nossa, doutor, eu queria fazer esse tratamento, mas infelizmente estou fazendo uma reforma lá em casa. Então, assim, infelizmente você não perdeu para nenhum outro dentista, você perdeu para a reforma na casa do paciente, né? Essa é uma crença que você trouxe, que eu também escuto constantemente. Porque assim, se você for pensar, Catunda, como que tem alguns profissionais ganhando dinheiro e outros não? O que ele está fazendo diferente que eu não estou fazendo? Eu acho que essa pergunta, o que o meu concorrente ou o colega, porque alguém está ganhando dinheiro, alguém está atendendo, a população precisa ser tratada. Não é necessidade? A odontologia é uma necessidade. A gente precisa mastigar, a gente precisa sorrir. Então, assim, cada um tem que voltar para si. O que eu preciso melhorar? É o autoconhecimento. É um dos pilares aí da gestão. O autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se eu não me comunico bem, eu preciso me comunicar bem. Porque eu preciso explicar para o cliente qual que é o plano de tratamento. Então, se eu não consigo passar um orçamento, eu tenho vergonha de passar esse orçamento para o meu cliente, será que minha secretária, que é mais habilidosa, eu treiná-la para aquele momento de passar o orçamento, seria melhor eu ensiná-la, ela executar essa ação? Então, eu me conhecendo e me propondo, não, realmente, eu conheço colegas não, eu conheço um colega que abandonou a profissão porque ele tinha vergonha de passar um orçamento. De falar que, seu tratamento custa 20 mil, 30 mil, 50 mil. Fico pensando, orçamentos aí acima de 100, 200 mil, uma reabilitação. Se a pessoa não tem essa habilidade da comunicação muito clara em sua vida, então isso é uma crença muito limitante e pode até ser uma dificuldade. A gente não sabe o passado de cada um. Mas ou a gente vai buscar conhecimento ou você coloca outra pessoa no seu lugar para executar essa ação. Então, eu percebo que, assim, outras atividades como dancinhas, você acha que isso engaja o cliente na compra do serviço, vamos dizer assim? Fabiano, emendando o que você falou do autoconhecimento, autodesenvolvimento, tem outras duas questões que eu gostaria de acrescentar. Vamos lá, que essa parte é... Automotivação. Perfeito. Importantíssima. A gente, infelizmente, tem que se automotivar. Domínio próprio. Infelizmente, a gente tem que dominar os nossos sentimentos. Inteligência emocional, Inteligência emocional, que é o domínio próprio. Aham. A Bíblia mesmo fala isso, para você ter domínio próprio. E o que acontece? A sua pergunta, desculpa. Foi sobre... a gente acabou entrando nesse tema de um dos fundamentos das bases da gestão, que é sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, que leva a pessoa que não dá conta de desenvolver uma habilidade como a comunicação. Tá. A gente está conversando sobre as habilidades que o profissional precisa ter para ter sucesso na sua profissão, né? E a automotivação que você trouxe também, se eu acordo achando que eu não sou uma pessoa legal, eu não consigo, eu não vou dar conta, é sobre isso, né? Sobre automotivação. Sim, a automotivação é isso, a gente tem que estar sempre ali acreditando que a gente vai conseguir, mas pensando no que você falou, da gente, além de se automotivar, sobre outras habilidades que a gente precisaria ter para ter esse sucesso, igual você teve, igual você tem. Então, não, estou tentando resgatar o que eu ia te falar, que de novo eu me perdi aqui. A gente falou da automotivação, do autoconhecimento. Lembrei. A gente estava falando quando você não tem habilidade para algo. Eu me perdi porque eu estava tentando lembrar de uma frase que eu ouvi, que é o seguinte: empresário não faz empresa. Empresário monta time, time faz empresa, mesmo dentro de um consultório odontológico. Era exatamente isso que eu queria te dizer. Por quê?
Porque quando você não tem habilidade, você até citou a questão do orçamento, mas eu não sou bom para passar preço. Aí tem profissional que fala, não, eu acho que o correto é o próprio dentista passar o preço, o orçamento para o paciente. Aí tem colega que fala, não, o certo é a secretária passar. Gente, não tem certo. Não tem certo. Eu acho que você tem que ter a habilidade de saber quais são os seus pontos positivos, até onde você consegue ir e você admitir os seus pontos negativos. Então, assim, eu sou bom comunicador, eu sou bom para passar preço para o meu paciente, eu me sinto mais confortável passando, eu me sinto mais no controle ali de, às vezes, a negociar a forma de pagamento com o paciente. Faça. Não. Eu sou um profissional que eu sou executor. Eu gosto de fazer o tratamento. Não me sinto confortável de passar preço, não me sinto confortável de negociar a forma de pagamento do paciente. Não tem problema nenhum. Treine alguém e terceirize essa função e com certeza vai ser muito mais bem sucedido que você acabar forçando você fazer algo que não está dentro da sua natureza. E tem mais um fator aí, Catuna, que é a parte do cliente. Porque uma coisa, um dos aspectos é eu entender como eu sou, do que eu consigo e não consigo, e como o cliente gostaria de receber esse orçamento. Eu tenho 2 colaboradoras que estávamos conversando sobre isso. E elas disseram o seguinte, que elas não gostariam de receber o orçamento pelo profissional, porque se sente mais à vontade com a secretária para negociar. Então, assim, nós temos que pensar no cliente, que o cliente é o nosso patrão, quem paga nossas contas. Sem cliente, a empresa não sobrevive. Então, muitas vezes, nós temos que fazer essa pergunta para o cliente. Até no aspecto de comunicação. É preferível, o senhor gostaria de receber a nossa comunicação? Nós vamos nos comunicar como? Via WhatsApp ou por telefone? Porque a pessoa mais idosa, às vezes não quer se comunicar, não gosta, não tem habilidade do WhatsApp. Mas você, entendendo o perfil do cliente, facilita muito mais e aumenta a conexão da empresa, da clínica, do profissional em relação ao cliente. Sobre tecnologia, qual foi o maior avanço na odontologia, em sua opinião, ou em material, ou em equipamento, ou na sua própria especialidade que você viu até hoje, nesses 19 anos? A odontologia sempre foi uma profissão muito artesanal, muito artística. É claro que existe técnica, mas é um dom, né? A pessoa que gosta de trabalhar com as mãos manualmente. É claro que a tecnologia veio para auxiliar. Eu acho que, assim, em cada especialidade houveram várias mudanças. Veja a história dos implantes, né? Os primeiros implantes ali no Egito, eles tentaram implantar ali um marfim ali na pessoa, obviamente que não deu certo isso. E hoje as empresas aí em constantes estudos para poder melhorar os materiais, né? O tipo do titânio, grau 5, para poder ter uma ossa-integração melhor, mais rápida. A ortodontia, né? Que no início os brackets não tinham prescrição, hoje os brackets têm prescrição. Os fios de níquel-titânio. Não, também na parte dessa parte de tecnologia, da odontologia digital, eu acredito que a odontologia digital é o futuro, não tem como voltar para trás. Ela só... eu ainda gosto de falar que ela existe no presente e é um pouco de futuro, porque ela ainda não massificou em função de custos, né? Como o custo, às vezes, de um scanner, né? E eu acho muito bacana o papel que a Ciro está exercendo hoje dentro da odontologia em Goiânia, de poder fornecer isso para o dentista. A gente tem aqui o scanner, você pode usar o scanner, o paciente pode vir aqui, pode ser escaneado. Mas a partir do momento que um scanner intrabucal tiver o custo, por exemplo, de um fotopolimerizador, é claro que isso aí vai pulverizar muito mais. E é o futuro. Não só a questão dos escaneamentos, mas do planejamento digital. A gente está falando também das impressoras. Aí, se a gente associar isso à inteligência artificial, enfim, não tem fim isso aí. Então, tem muitas... Mas o que fosse para você eleger um avanço tecnológico, sim, na sua área, em tudo que você já atuou, o que você... eu não vou falar de um avanço da minha época. Vou falar de um avanço
antes da minha época. Para mim, é radiografia, é o raio-x. Gente, é só você pensar, vocês, todo mundo que é dentista, faz um planejamento, faz um diagnóstico sem qualquer imagem radiográfica. O profissional, no máximo, ele consegue chutar. É claro que um profissional que tem muito tempo de experiência, ele olha ali e fala, aqui provavelmente pode ser, mas provavelmente ele não é assertivo. Então, assim, sem o exame radiográfico, o paciente, o dentista, desculpa, ele não consegue ser firme na decisão dele, ele não consegue ter certeza absoluta. Então, assim, eu acho que o que mais marcou realmente foi o exame radiográfico. Hoje eu não consigo me ver fazendo planejamento diagnóstico sem radiografia. Complementa, né? É um exame complementar. E igual o exame de sangue está para o médico, o exame radiográfico está para o dentista. Né? E assim, um caso que te marcou em sua carreira, assim, que você recorda, que até hoje você contaria para os seus filhos, meu filho, minha filha, papai fez isso aqui, marcou a vida dele, esse paciente ou essa dificuldade. Qual foi um caso assim que te desafiou, que te marcou? Engraçado, né? Lógico que tem muitos casos, quando se tratam de casos mais complexos, de reabilitação principalmente, quando você associa ortodontia com implante, com perda de dimensão vertical, são casos mais desafiadores. Mas os casos que mais me causam saudosismo assim, e uma boa lembrança não são os casos mais complexos, onde eu tive que pensar mais, onde eu tive mais dificuldade, mas o que mais me motiva é a reação do paciente. Às vezes tem um caso ali que é o feijão, arroz do dentista, aquilo que você faz todos os dias, você está acostumado a fazer, que você não precisa nem pensar para fazer, mas às vezes o seu paciente tem uma reação tão positiva, o paciente fica tão feliz, ele se sente tão transformado, tão confiante, que é isso que me marca, sabe? Então, se eu for aqui colocar na minha lembrança, nossa, quais foram os casos que você ficou mais satisfeito? Foram os casos que os pacientes ficaram mais satisfeitos. Porque às vezes você faz um trabalho brilhante, você faz um planejamento, chega no final e fala assim, gente, nossa, ficou brilhante o resultado, o planejamento foi perfeito. No final das contas, o paciente sai com aquele sentimento, não, eu paguei o tratamento, não fez mais que obrigação, está tudo certo. Então, acaba que esse caso não te traz saudosismo, não te traz boas memórias. Às vezes um caso simples, que você faz um procedimento simples, corriqueiro, o paciente fica tão feliz, se sente tão transformado que aquilo lá te toca muito mais. Você fez algum curso extra? Porque você formou, fez a especialidade, né, de ortodontia. Fez mais alguma outra especialidade, além da ortodontia? Então, quando eu formei, eu sempre, no início ali, quando eu era recém-formado, eu sempre tive uma vontade de me sentir um dentista completo. Uhum. Apesar de eu ter entrado na odontologia já pensando em fazer ortodontia, quando eu formei eu falei assim para mim, eu quero ser um dentista que eu entendo de todas as áreas. Assim, foi um pouco até de maturidade, né? Porque hoje em dia a gente sabe que ninguém pode saber tudo de tudo, mas eu queria ter aquele sentimento de ser um dentista completo. E quando eu formei, eu falei, gente, eu me sinto um pouco incapacitado em endodontia. Nunca gostei de endodontia, nunca foi minha praia, nunca pensei em fazer, mas foi o primeiro curso que eu fiz quando eu formei. Porque eu falei, não domino endo, me sinto inseguro em endo, é o meu calcanhar de Aquiles. Eu fiz um curso de aperfeiçoamento de 1 ano de endo, aí eu falei, agora eu sei fazer endo. Aí eu falei, agora eu nunca mais vou fazer endo, nunca mais fiz endo. Mas depois eu fiz a especialização de ortodontia, depois eu fiz a especialização de implantodontia, aí eu fiz curso de aperfeiçoamento em periodontia, aí fiz curso de bichectomia, fiz curso de estética, né? Fiz curso de facetas. Eu sempre fui muito curioso. Então, assim, nem sempre eu fiz todos esses cursos para, de fato, atuar dentro do consultório. Muitos dos cursos que eu fiz foi para me ajudar a ser um bom planejador. Eu queria poder dominar o planejamento, fazer um planejamento de todas as áreas. Então, hoje é algo que eu faço com confiança, é diagnóstico e planejamento. Então, meus cursos dentro da área de odontologia sempre foram buscando isso. Apesar de que já tem um bom tempo que eu faço curso também fora da área de odontologia, porque, de novo, o consultório é uma empresa e a gente precisa de ter outras habilidades
fora a odontologia. Quais cursos esses você fez fora da odontologia? Prim- De inteligência emocional, de gestão, O primeiro curso que eu fiz foi de vendas. de vendas. Fiz um curso de vendas. Como vender, porque... Tá aí uma crença, mais uma vez. É bom você, até bom o Catuna trazer isso, porque muitos colegas têm esse preconceito que o dentista não é vendedor. E assim, eu não sei se foi esse conceito do marketing que foi extrapolado no sentido de enganar os clientes, mas vender, você poderia até trazer algum aspecto que você aprendeu no curso ou nos cursos que você aprendeu sobre vendas. O que é vender assim na odontologia? É vender com ética, explicando, porque a venda é um veículo da comunicação. Então, a venda é realmente, eu acho que essa imagem negativa não é só da odontologia. É. De maneira geral, o vendedor sempre foi o picareta. O cara é vendedor, ele é picareta, tá querendo passar o outro para trás. Isso. Mas não tem jeito. Seja qualquer coisa que você faça, você de alguma forma está querendo se vender. Quando, por exemplo, a pessoa é solteira e às vezes ela quer cortejar, o cara quer cortejar uma menina ali, quer se aproximar tal, de alguma forma ele vai estar se vendendo para ela. Então não tem jeito. O dentista pode ser o melhor dentista do mundo, se ele não conseguir vender. Tecnicamente, Mas se ele não conseguir vender o tratamento dele, então como é que ele vai mostrar que ele é o melhor dentista do mundo? Agora, o que acontece? A venda que eu entendo na odontologia é uma venda consultiva. Você vai prestar uma consultoria ao seu paciente. Dar uma aula. Dar uma aula para ele, explicar não só o tratamento, mas explicar quais vão ser os benefícios do tratamento, o que pode acontecer com o paciente caso ele opte por não fazer o tratamento. Realmente é educá-lo, é orientá-lo, é uma reeducação. Então, muitos dentistas, inclusive, isso tem até uma relação com garantia do tratamento. O dentista vai lá, ele faz o diagnóstico, traz o plano de tratamento, aí simplesmente ele não vende, ele passa preço para o paciente. Aí o paciente vai e paga. Aí ele executa o procedimento. No final, o procedimento dá errado. Aí o dentista fala para o paciente, mas claro, porque você fez isso. Não, mas você orientou o seu paciente? Você educou o seu paciente? Você ensinou como deveria ser feito? Por que estava acontecendo? A maioria dos dentistas, ele simplesmente corrige consequências no paciente. Agora, o que você tem que fazer? Além de corrigir o que você teve de consequência, você tem que entender o que foi o agente causador e educar o seu paciente para que aquilo não aconteça novamente. E como falar essa língua do cliente? Como explicar, como comunicar de uma forma bastante assertiva que ele entenda o que você quer passar daquele plano de tratamento, qual é o problema, como falar isso? Metáfora. Analogia. Analogia. O que eu mais faço no consultório é metáfora, faço analogia. Então, de novo... Conforme a idade, assim, ou você usa assim, não, para homem eu uso essas metáforas, ou conforme a idade. Não, se é um jovem, eu vou falar, sei lá, sobre carros, se é de tal idade, é um pescador. Como é que você seleciona isso? Eu tento individualizar. Se é homem, se é mulher, se é mais velho, se é mais novo... dependendo da profissão. Quando vou começar meu bate-papo com o paciente, porque durante a minha consulta, eu gosto de conhecer o meu paciente. Eu procuro sugar o máximo de informação dele. Eu falo que eu gosto de saber o que tem na cabeça do paciente. Qual que é o objetivo dele com o tratamento? Aonde que ele quer chegar? O que tem por trás? Às vezes a pessoa fala, não, mas ele quer só simplesmente arrumar o dente. Não, ele tem um objetivo maior. Então a gente tem que entender. Então eu procuro entender qual que é o propósito quem dele? É meu paciente, qual que é a profissão dele, qual que é o perfil, onde ele está. E aí eu tento, dentro, claro, do meu conhecimento de outras áreas, né, fazer uma analogia dentro de áreas que o próprio paciente domine. Porque é interessante, quando você começa a fazer essas analogias e a ficha do paciente começa a cair, ele começa a entender o que de fato você quer passar para ele, ele olha para você e fala, então aí você vê que o paciente entendeu. E aí
pronto, você ganhou o paciente, porque... Gera confiança. Gera confiança. A confiança, então, nasce dessa comunicação ali, dessa explicação, dessa analogia, dessa metáfora, que vai fazer uma construção, né, do pensamento do que você vai conscientizá-lo, né, do problema e da solução. Exatamente, exatamente. É você, de novo, explicar para ele de uma maneira que ele de fato entenda. Porque, às vezes, os dentistas, eles falam, nossa, mas como assim? Um absurdo. O paciente... Eu falei que ele precisava de fazer o canal, o cara nem se preocupou. Tá, mas você falou para ele qual que é a gravidade dele ter que fazer um canal e ele optar por não fazer o canal? Qual a consequência? Qual que é a consequência? Exato. Então, assim, aí vem a venda consultiva. Você tem que realmente educar, orientar o seu paciente. Porque, às vezes, nós dentistas, né, a gente vê essa palavra venda como algo pejorativo, mas, na verdade, tem muito dentista fazendo algo muito pior. Que é o quê? Ele não vende, ele passa preço. Então, preço é algo que não tem valor, né? É um preço, é um número. Eu penso que a palavra certeira seria agregar valor. O que você faz para agregar valor para o seu cliente? O que você explica? O que você contribui ali para o entendimento dele? O que te motiva, além do financeiro? Lógico, nós trabalhamos por causa do financeiro, sim. Mas além do financeiro, o que te motiva a acordar diariamente e ir lá realizar suas atividades na área de odontologia? Realmente, foi interessante você usar essa palavra além do financeiro, porque, né, não sejamos hipócritas, todo mundo que escolhe uma profissão escolhe por amor, mas a gente escolhe também porque a gente tem boleto para pagar, a gente tem família. É claro que a satisfação do paciente, a transformação de vida do paciente me contagia isso, eu acho isso muito importante, mas o que me motiva é ser um agente de transformação na vida daquelas pessoas que me acercam. Não necessariamente o paciente, também o paciente, mas o colaborador também. A pessoa que está ali trabalhando comigo, a nossa equipe. Então, eu gosto de me sentir um agente de transformação na vida dessas pessoas. É você falar, nossa, eu tive ali e aquilo acrescentou. O paciente, eu tive ali, modificou o meu sorriso. Ou o colaborador que, nossa, eu trabalhei tanto tempo lá e acabei melhorando. Hoje eu sou um outro profissional. Isso eu vou te falar que é o que mais me motiva na odontologia, é isso. É tanto, então, o cliente interno, que é a equipe, e o cliente externo, que você vai entregar um resultado para ele, uma transformação. E você tocou nesse aspecto que é a equipe. Quando a gente fala de equipe, a gente fala de liderança. Eu tenho certeza que você é um líder. E hoje a sua equipe são de quantas pessoas e o que você, como líder, faz para criar um diferencial entre as pessoas que estão ao seu lado, porque o líder, ele conduz, ele é a referência, ele é parceiro. Precisa de um líder para haver um trabalho em equipe. E você tem 2 unidades. Como você influencia essa equipe? Quais são os valores que você traz para a sua cultura? Porque falando de cultura, falando de equipe, tem que ter valores. Se o cliente está no centro, se o paciente, se o colaborador também está no centro de toda essa jornada aí da experiência do cliente? Bom, primeiro que para você ser líder, você tem que ser respeitado, não temido, respeitado e admirado. As pessoas têm que te respeitar. Te escolhem. O líder é escolhido. É escolhido. E você tem que ser exemplo. Então, as pessoas têm que se admirar. Poxa, olha que bacana. Olha como a vida é legal. Olha como ele faz as coisas corretamente. Porque como é que você vai liderar se você não der bom exemplo? Então, primeira coisa é isso. Segundo, liderar é servir. Muita gente confunde. Acha que o líder
é o manda-chuva. Não, o líder é o cara que vai lá, manda e faz acontecer. Não. É a diferença do chefe e do líder. Exato. O chefe ele manda, o líder está ali para servir. Então é pegar cada colaborador, o que eu posso fazer para melhorar a sua condição de trabalho? O que eu posso fazer para que você entregue mais? Não literalmente, você não vai chegar e falar isso, porque às vezes a pessoa não tem aquela resposta, mas você entender o que você precisa de oferecer para aquela pessoa para que ela possa te entregar mais. Se for para você promover um novo líder na sua equipe, quais seriam os 3 pontos quais 3 habilidades você escolheria, elencaria para escolher um novo líder da equipe? Empatia. Porque a gente trata de pessoas. De pessoas. Autoconfiança. Automotivação. E exemplo. Então, o líder ele tem que entender, ele tem que ser empático, ele tem que entender o lado do colaborador dele, ele tem que se automotivar para poder motivar os outros e ele tem que ser exemplo. Não adianta se ele não... ele exige da equipe que façam algo que ele próprio não faz. Assim, líder é igual super-homem, tem assim uma lista de habilidades que o líder tem que ter, né, para poder gerar resultado na gestão de pessoas. Eu elencaria 3 aspectos também. Um que você trouxe, que é a empatia, ou é gostar ou amar de pessoas, a responsabilidade e a proatividade. Então, esses 3 pontos também são pontos, para mim, fundamentais que um líder deve ter para gerenciar uma equipe. E os valores assim que a Catunda tem assim, fácil de se falar, fácil que você criou na sua equipe ali, que é o dia a dia. A cultura é o dia a dia, a educação que você gostaria deles terem com os clientes e você em relação a eles. Quais são os valores que a Catunda tem? Olha, a principal cultura que eu tento sempre implementar é do colaborador, não só do colaborador, né, mas os dentistas que atendem também, entender que o verdadeiro patrão é o paciente. É o cliente. Eu amo essa frase. Não tem jeito. Então, o que acontece? Às vezes eu até brinco com o pessoal da minha equipe, às vezes eu estou conversando com alguma concierge no telefone, eu falo, o paciente chegou, perguntou alguma coisa, desliga na minha cara. Não tem problema não. Porque muitas vezes eu já vi, eu já presenciei colegas falando, relatando, às vezes o paciente está ali numa recepção de uma clínica, de um consultório, conversando com a concierge ali, com a recepção, tirando algumas dúvidas, falando. De repente, o dentista, que é o chefe, né, que é o patrão, pega, liga ou aparece lá, isso. Na hora, a colaboradora para de dar atenção para o cliente e se volta 100% para o patrão, né, para o dentista. Quando, na verdade, quem paga o salário de todo mundo ali é o paciente. Então, é o que eu tento institucionalizar na clínica, é isso, das pessoas respeitarem e entenderem que o verdadeiro patrão é o cliente. É isso. Lá na Ciro nós chamamos de foco no cliente. Foco no cliente. O cliente é o centro de tudo. Então, Sam Walton, né, o criador, o fundador do Suns Club, ele diz isso, que o cliente é capaz de demitir do presidente até a pessoa da limpeza. E por quê? Porque ele vai comprar em outro lugar. Então, sem cliente não existe empresa. Catunda, a gente está falando sobre equipe. Qual a forma de remunerar, de recompensar colaboradores, funcionários, como você queira chamar, além do aspecto financeiro? Existe outro tipo de recompensa em sua equipe? Existe. A outra recompensa é o reconhecimento. E cada pessoa, aí vai de você conhecer a sua equipe. Cada pessoa é reconhecida de uma forma diferente. Então, claro que o reconhecimento financeiro é importante. Eu acho importante a equipe ter uma participação no resultado para que ela se empenhe. Veja bem, nossa, esse mês a clínica
vendeu muito tratamento, começamos muito tratamento novo, muitos novos clientes. E a recepcionista, a concierge, ganhou exatamente a mesma coisa? Qual que é a motivação que ela vai ter de encantar aquele seu cliente, de tratá-lo bem? Por que ela vai querer que a clínica tenha mais vendas, sendo que ela não vai ter nenhum tipo de resultado, nenhum tipo de benefício com isso? Então, é claro que a questão financeira é importante, sim. Mas o reconhecimento e outra ferramenta é você dar condição de trabalho. Então, exemplos práticos. Nossa, a concierge não está trabalhando legal e ela teve uma percepção. Ah, não, mas essa cadeira está muito ruim. Não, então peraí, a cadeira dela está legal. O problema é a cadeira, então vamos resolver a cadeira. O problema é o computador, vamos resolver o computador. Eu acho que você dar boas ferramentas de trabalho. Ah, eu quero que a minha concierge receba meu cliente e sirva cafezinho para ele e converse com ele, bata papo com ele. Tá bom, mas espera lá. Você quer que ela faça isso, aí você quer que ela faça o quê também? Faça guia de plano, aí você quer que ela atenda o telefone, você quer que ela resolva o problema burocrático, você quer que ela resolve tudo que tem que resolver com um protético, você quer que ela emite nota fiscal. Como é que ela vai tratar bem esse cliente? Como é que ela vai ser uma concierge? Como é que ela vai fazer o encantamento? Então, será que a sua equipe está sobrecarregada? Será que você está colocando mais funções? Porque às vezes a gente tem uma falsa impressão de economia quando a gente diminui o número de colaboradores. Então, às vezes você fala, não, vou contratar uma pessoa que ela faz tudo e eu vou economizar. Tá, mas ela não vai ter tempo de fazer nada bem feito. Então, você não está dando ferramenta de trabalho. Eu acho que isso é uma forma de reconhecer. Fora isso, pequenos mimos, eu acho que é interessante você... Horário flexível, nem tanto, né? Não consegue. Dia de folga, dia do aniversário. Olha, tem empresas que fazem isso. Te confesso que a gente não faz muito isso. Já fizemos em algumas exceções. Tem que ter muito cuidado em fazer isso, porque as pessoas confundem. Não, né? e depois não dá para você voltar atrás. Não volta também, atrás. Né? Não volta atrás. Então, assim, mas eu acho assim, ó, você fazer uma confraternização de tempos em tempos, final Uma de ano. comemoração, né? Exato, final de ano é certeza, aniversário dos colaboradores é legal a gente fazer. Bater uma meta, vamos para a churrascaria, vamos para a pizzaria. Exatamente. Tem, lá na clínica, por exemplo, quando a pessoa faz um tempo X de anos de casa, a gente gosta de dar uma lembrança para ela, presentear a pessoa. Então, são coisas que não é financeiro, mas é realmente você dar reconhecimento e a pessoa se sentir bem-quista ali dentro da empresa. Muitos chamam de reconhecimento emocional. O que você trouxe da cadeira, da mesa, confortável e tudo mais, isso aí se chama engajamento. Nós pensamos que engajar, né? Nossa, as pessoas têm que se engajar. Mas se você não der as ferramentas compatíveis que proporcionem um engajamento melhor, uma mesa confortável, uma cadeira confortável, um apoio de pé, né? Aquele computador que está sempre reiniciando, né? Aquele mouse que já está velho, ou o teclado que sumiu as letrinhas de tanto uso, isso tudo gera o quê? Engajamento. Então, quanto mais facilitarmos a vida do colaborador em relação a prestar um excelente serviço, isso aí vai gerar o quê? Engajamento, vai gerar o quê? Sucesso e vai melhorar o quê? A experiência do cliente. Sobre indicadores, metas, indicadores, a gente está falando sobre equipe. Quais seriam os indicadores essenciais que temos que estar de olho, como assim, por exemplo, taxa de ocupação da cadeira do dentista? Você tem o seu olho assim, sei lá, 1, 2, 3, quantos indicadores você puder falar, que é importante o dentista saber, e quem está começando aí principalmente não entende o que é indicador para depois gerar a meta. Vocês trabalham com indicadores e metas? Olha, dentro desse aspecto eu te confesso, já conversamos a respeito disso anteriormente, que eu sou mal acostumado, porque meu sócio é meu irmão, Felipe Catunda. O Felipe é formado na GV, lá em São Paulo, fez administração e há 10 anos ele é meu sócio. Ele não é dentista, então ele é um cara analítico. O administrativo financeiro é feito por ele. É feito por ele. Então, assim, eu vou te falar que, como ele tem uma experiência de banco, ele trabalhou muitos anos no Citibank, lá em São Paulo, então ele é um cara que, sim, ele tem simplesmente todos os números. Todos os números ele tem.
Então a gente tem número de tudo, mas falando assim de alguns, né? Isso, superficialmente, pelo menos. Isso, alguns que eu acho que são importantes é o quê? Taxa de ocupação de cadeira é importante sim, principalmente quando você se trata de clínica e tem vários dentistas que atuam dentro da clínica. Será que algum dentista está sobrecarregado e outro está com horários livres? Apesar de que isso é um pouco intuitivo, né? Pela própria agenda a gente consegue ver. Mas ticket médio é muito importante. Por que ticket médio é importante? Eu vou vender tratamentos caros para o meu paciente, meu objetivo não é vender tratamento caro. Não, não necessariamente, mas será que você realmente está vendendo tratamentos tapa-buracos? Ou será que você está vendendo tratamentos que vão reabilitar o seu paciente devolver função, estética, autoestima para ele? Mas o que isso tem a ver com o ticket médio? Tem a ver com o tipo de tratamento que você está vendendo e também tem a ver com o esforço que você está fazendo. Porque, às vezes, existem colegas que até se ligam em números, mas eles acabam projetando metas que são inviáveis. Como assim? Inalcançáveis, né? Eu quero faturar esse mês 100 mil. Tá bom, mas você vende tratamento de ticket médio de R$1.000. Será que você vai conseguir fechar 100 novos pacientes no mês? É muita gente para tratar. Não tem nem tempo, não tem nem cadeira para isso. Não tem. Então, assim, qual que é o objetivo? O ticket médio é importantíssimo. Qual que é o objetivo? Qual que é o faturamento que você quer? Qual que é a margem de lucro? Então, a gente tem que ver questão de vendas, né, que é o faturamento. Tem que... Novos clientes. Novos clientes também, mas eu vejo muito vendas, fluxo de caixa... capital de giro, novos clientes, lucro, né? Líquido, obviamente. Esses são os indicadores financeiros, né? Exato. Lucro, fluxo de caixa, né? Exato. ROI, né? Mas assim, satisfação de clientes também, vocês medem, fazem NPS ou não? Sim, então, lá na clínica a gente faz isso também. Todo paciente, quando ele conclui o tratamento lá na clínica, a gente emite para ele um certificado de garantia. A gente passa um certificado de garantia para ele. Então você garante. Isso, a gente garante. A nossa garantia é muito maior do que a garantia por lei, do CRO, enfim, né? A gente dá uma garantia bem maior para ele, desde que, claro, ele cuide direitinho do tratamento que foi entregue, que ele tenha consciência do trabalho que foi realizado, claro, mas a gente dá um certificado de garantia para ele, a gente entra em contato de meses em meses para o paciente retornar à clínica, para ele estar fazendo as manutenções preventivas, então todo esse carinho, esse cuidado a gente faz também. Esses canais de aquisições dos clientes, assim, hoje nós sabemos que tem a rede social, tem o boca a boca, tem a localização da empresa. Quando o paciente chega ali, provavelmente vocês perguntam, você vê onde? Você estava passando aqui na rua? Você me viu na rede social? Foi sua prima que indicou. Mas hoje ainda continua o boca a boca? É o mais forte canal de aquisição? Respondendo a sua pergunta, sim. Ou publicidade tradicional também, né? Então, a gente sempre pergunta, inclusive essa pergunta já vai ali junto com a minha anamnese já. O paciente já faz a anamnese, ele já responde essa pergunta, né? Como ele conheceu a clínica. Eu acho importantíssimo você prospectar, porque muitas vezes o profissional pode estar recebendo pacientes de um canal que às vezes ele não está sabendo e não está dando valor, né? Exatamente. Mas hoje eu te diria que os principais nas nossas clínicas hoje... Convênio também, né? Canal. Sim, é outro canal. Sim, é o boca a boca, o famoso tradicional boca a boca, mas também as redes sociais, né? Porque não tem jeito. Hoje, realmente, a rede social... É a lista telefônica do passado. Virou o portfólio do paciente, a lista telefônica do passado. Antes, o paciente ele se conformava apenas com a indicação. Mas mesmo o paciente boca a boca, mesmo o paciente que ele é indicado, foi meu primo que indicou, disse que é maravilhoso. Ele quer prova social. Ele quer ver ali o resultado que você consegue entregar. Então, muitas vezes, até na consulta, ele chega e fala, doutor, tem um caso aí para você me mostrar como é que ficou? Então, ele exige isso. E a rede social faz esse trabalho prévio para você. Então, às vezes, eu falo que apesar da rede social estar encarecendo, né? Porque quanto mais gente entra, mais caro fica. Mas é uma maneira mais democrática
democrática, com custo mais baixo do que os mecanismos tradicionais de marketing, que seria uma revista, um outdoor, um rádio, uma televisão, de você atingir o maior número de pessoas que buscam aquele serviço que você oferece. E como estimular o boca a boca? Porque o boca a boca é assim, o paciente chega mais aberto para a negociação com você. Né? Se ele viu que a prima fez um trabalho muito bacana, você instalou umas lentes de contato e ficou magnífico na boca daquela cliente, e a prima quer igualmente, então ela já chega mais facilmente. Como é que você estimula isso, ou não estimula, ou só faz o trabalho bem feito e naturalmente o cliente, através da sua lealdade, ele proporciona isso para você 0800. Como é que funciona isso, Catunda? Engraçado que tem a ver também, assim como a equipe, é o reconhecimento. Eu acho que quando você... Claro que o boca a boca tradicional, né, aquele que o cliente indica gratuitamente a outra pessoa, funciona muito bem. Aliás, eu acho que é o que melhor funciona. Mas tem maneiras de você estimular, mas indiretamente e sem esperar esse tipo de resultado. Eu, por exemplo, na clínica, já tive pacientes, porque acho que acredito que todo mundo que está assistindo a gente aqui já passou por uma situação onde ele atende o paciente pela primeira vez, nunca viu o paciente na vida. E o paciente já chega com várias promessas, né? Ó, doutor, faz uma coisa legal aqui para mim que eu vou te indicar aqui, meio mundo de gente. Então, assim, esse paciente eu não costumo dar muito crédito nessa fala, não. Mas a gente vê, por exemplo, que tem muitos pacientes que gostam da gente, gostam do nosso trabalho e acabam indicando. Eu acho que uma das formas super legais é você reconhecer isso. Então, eu já tive situações, sim, de paciente que me indica outros pacientes e eu vou lá e acabo dando uma lembrança, um presente. Esses dias, por exemplo, a gente fez umas sacolas térmicas e aí eu presenteei alguns pacientes, né, que já me indicaram outras pessoas. A pessoa fica numa felicidade. O brasileiro, de maneira geral, gosta de ganhar coisa, né? Quem não gosta, Quem não né? gosta, assim, às vezes você ganha um mimozinho e é uma forma de você reconhecer. E quando a pessoa é reconhecida, pronto. Aí ela acaba virando um canal multiplicador ali dessas indicações, simplesmente porque teve aquele reconhecimento. Que tipo de perfil de cliente que você gosta de lidar? Tem um perfil assim, que você tem mais... fica mais confortável, tanto assim, para negociar ou para tratar? Porque assim, tem vários perfis. Tem um perfil muito analítico, igual tem um perfil que é muito comunicador que você trouxe agora, né? Que promete tudo, vou trazer minha família toda, né? Outro que é muito detalhista, não quer que você explique cada detalhe. Não, pera aí, doutor, pega na sua mão. Que tipo de perfil você gosta de lidar e o perfil que você não gosta de lidar? Ou não existe isso? Olha, eu vejo de uma forma um pouco diferente. Eu não fico me prendendo a perfil do paciente. Eu gosto do paciente... Você gosta de gente, né? Eu gosto. Eu gosto de lidar com pessoas, conversar com pessoas. É uma área que é um lugar que eu me sinto confortável, é uma zona de conforto para mim. Mas eu gosto de tratar o paciente que confia de verdade em você. Ah, não, mas ele confia em mim. Não confia. Como assim confia? É o paciente que te escuta. Então, às vezes ele vem com alguma questão. Ah, doutor, mas não seria melhor assim, assim, assado? Não, assim não é melhor por causa disso. E ele te respeita como profissional. Não, doutor, beleza. Se você está falando, então eu vou confiar e vou fazer. Esse é o tipo de paciente que eu gosto de lidar. Que é o paciente que às vezes ele te confronta, sim, no bom sentido, de confrontar, de falar, de ter uma ideia diferente, falar, mas eu não posso fazer diferente. E aí você acaba mostrando para ele, justificando para ele através de provas que tem que ser daquela forma que você está falando. E aquele paciente confia em você e te respeita. Aceita a sua opinião. Agora, o paciente difícil é aquele paciente que eu não gosto de tratar, é aquele paciente que ele quer definir o plano de tratamento, ele quer que faça daquele jeito, ele gera uma expectativa totalmente irreal dos resultados e no final ele quer te cobrar resultados de expectativa que ele mesmo gerou e que você nunca prometeu para ele. Então, é um paciente difícil de lidar. É o paciente negociador. Ele gosta de estar no comando. Esse é um paciente difícil. Isso aí está ligado ao conflito. É um tema, assim, que é inerente do ser humano, porque mesmo os gêmeos sendo iguais,
eles são diferentes. Cada um veio, mesmo vindo da mesma mãe, você e seus irmãos são diferentes. E assim, então a gente entra no campo do conflito em relação às pessoas. A pessoa acha que você ia entregar de uma forma e realmente, tecnicamente, você entregou conforme tinha que entregar. Como é que você faz? Porque tem muitos pacientes que também desistem no caminho, num tratamento complexo, sei lá, vou colocar aí um tratamento de 1 ano, pode ser que ele venha a desistir desse tratamento. Como é que é essa relação? Você já teve... Como é que você tenta negociar, entender o cliente quando existe esse tipo de conflito? Nem sempre isso é um conflito, porque a pessoa pode desistir de tratamento por vários motivos. Ele pode desistir de tratamento, por exemplo, porque ele mudou de cidade, porque ele mudou de país. Ele pode desistir de tratamento porque simplesmente a questão financeira apertou para ele. Então, ou ele pode desistir porque ele perdeu a confiança. O que eu penso é lógico que lá na clínica a gente tem um contrato de prestação de serviço, e contrato de prestação de serviço sempre tem uma multa por desistência, né? Que perante a lei é 10%. Mais uma vez, linkando ao contrato, né, que você falou lá no início, a importância do contrato e quando você esbarra numa situação dessa de conflito, de situação mesmo, né, econômica, como você trouxe. Olha aí, mais uma vez, hein, gente, não deixem de fazer o contrato dos seus clientes. Exato. Mesmo tendo contrato, o que eu ia dizer muitas vezes eu abro mão dessa multa de 10%. E eu mostro para o paciente isso. Ah, Ricardo, você sempre abre mão? Não. Depende da situação. Depende da intenção, do coração do paciente. Tem paciente que ele quer fazer o tratamento, mas por algum motivo de força maior ele está impossibilitado. Esse paciente eu não costumo cobrar essa multa. E aí o que eu costumo fazer? Eu costumo ser empático. Fico triste, claro, por estar perdendo ali o paciente, né? Pelo paciente estar desistindo do tratamento, vai ter uma perda financeira ali, a gente vai deixar de ganhar, mas a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. E aí, como é que eu costumo fazer? Eu costumo mostrar para o paciente que mesmo dentro de uma desistência, ele pode contar comigo. E isso gera um ponto muito positivo, porque muitas vezes o paciente depois, quando há a possibilidade, ele volta. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Por motivo de força maior, o paciente acabou desistindo do tratamento. E eu falei, não, beleza, não tem... Claro que a gente tenta reverter, claro que a gente tenta entender, claro que a gente tenta remediar e negociar a situação, mas quando não tem saída, o que eu faço? Eu entendo a pessoa e falo, não, eu te entendo, fique tranquilo, o contrato aqui ele tem uma multa de 10%, nós não vamos te cobrar porque a gente quer manter estreito o nosso relacionamento, mas eu vou te dar algumas orientações aqui, como você não está terminando o seu tratamento, fique atento para isso, isso e isso, você pode ter tal problema, já houve situações de paciente desistir do tratamento, às vezes ele precisar no meio do caminho de um socorro, de uma assistência, eu presto assistência a esse paciente, porque é nessas horas que você ganha de fato a confiança. Poxa vida, eu desisti do tratamento, precisei, ele me socorreu, olha só, posso contar com ele. E aí, muitas das vezes você acaba resgatando esse cliente. Mas tem pessoas também que desistem por má fé, né? Então tem de tudo. Como lidar com essa expectativa e realidade? Numa reabilitação complexa, ou você vai fazer um implante, né, e uma prótese ali, porque assim, muitas vezes a pessoa imagina que vai ficar igual ele viu na revista. Como é que é isso? Como é que é lidar aí? Como é que você previne essa situação lá na frente? Como é que você comunica com o seu cliente em relação a isso? Fabiano, você tocou num assunto muito delicado, porque esse é um desafio, tenho certeza que não só para mim, mas diário. Para qualquer profissional. Diário para qualquer profissional. Por quê? Porque saúde é saúde. É claro que quando a gente tem experiência, a gente vê certos tratamentos que você sabe que vão ter limitações, né? O paciente teve uma grande perda óssea ali. Você sabe, às vezes, que vai ter uma limitação estética. Você sabe que vai ter. Então, quando é algo que é óbvio, que é sabido para você, isso
tem que ser explicado para o paciente. O problema é que muitos profissionais gostam de esconder isso aí. Leva de barriga. Leva de barriga e lá na frente, às vezes joga até na cara do paciente. Ah, mas é óbvio que não ia dar certo, que ia ficar assim ou de tal forma, ou que ia ter essa limitação. Não, não é óbvio. É óbvio para você, mas não é óbvio para o paciente. Como se ele soubesse tecnicamente as limitações daquele caso, né? Então, assim, é terceirizar a culpa para o cliente. Então, mais uma vez, seria a comunicação previamente de como pode ficar, das limitações realmente do caso. É isso? É isso. Na maioria das vezes, é claro que algumas limitações genéricas a gente tem até em contrato. Mas quando são limitações mais individualizadas, o que eu costumo fazer? Eu costumo orientar o paciente, anotar no prontuário e pedir para o paciente assinar aquilo ali. A gente digitaliza, inclui isso no nosso prontuário digital para ficar formalizado. Certo. Mas, de novo, nem sempre isso é possível, porque existem complicações e limitações na solução do caso que são sabidas por nós, dentistas, desde o início. Mas tem algumas que, infelizmente, surgem durante o processo. Ah, e aí? E aí, se foi algo que surgiu durante o processo, não tem como você prever. Aí você realmente tem que contar com o bom senso do paciente, que na minha opinião são as situações de maior conflito, mais difíceis, porque tem pacientes que entendem e encaram aquilo de um bom jeito. Entra o perfil do cliente, né? E aí tem pacientes que não encaram de uma boa forma. Aí, infelizmente, é você tentar realmente levar, explicando, orientando, esclarecendo e fazer o seu melhor. Nem sempre isso vai dar certo. Entendi. E, Catunda, para quem está começando agora, quais são as 3 piores situações ou atitudes que o profissional pode cometer em relação ao cliente? Por exemplo, vou citar aqui uma mão pesada. Outra situação, sei lá, indiferença. Fala aí mais umas 2 ou 3 que você acha que compromete essa relação de profissional e cliente. Bom, tem algumas situações aí que eu acho importante. Primeiro, você tem que tratar o seu cliente da mesma forma, independente da forma que ele lhe trate, voltando aí no domínio próprio. E você tem que manter a mesma compostura, mesmo que esse paciente decida ou opte por não fazer o tratamento com você. Como assim? Eu já vi profissionais, né? Quando o sujeito é um potencial cliente, aceita um cafezinho, suco de laranja, a partir do momento que a pessoa deu negativa. Não, então aí já trata mal. Então, assim, essa falta de transparência, de veracidade no seu caráter, vai acabar te prejudicando. Não que a pessoa que esteja ouvindo aqui a gente seja uma pessoa que tem desvio de caráter, mas de fato, quando a gente quer vender um tratamento para um paciente, a gente acha que vai dar certo e dá errado, a gente fica frustrado. O que a gente não pode fazer é jogar a frustração no cliente. Faz parte do negócio, né? Nem sempre você vai agradar todo mundo e nem sempre todo mundo vai fazer um tratamento com você. Isso é uma questão. Outra questão é você focar no resultado do cliente. Então, é uma dica forte que eu dou. Escute o seu paciente. Tem profissional que ele tem uma percepção de que ele... eu sou o dentista, eu sou o dono da verdade, eu sei o que é o melhor para o meu paciente. Calma lá. Perfeito, você é o dentista, você tem um estudo, tem a formação, tem as especializações necessárias, tem o conhecimento necessário. Porém, a boca de quem? É do paciente. Então, na minha visão, a opinião do cliente com relação ao tratamento é tão importante quanto a opinião do profissional, apesar de o profissional ter uma opinião técnica. Claro que se o seu cliente quiser realizar um tratamento que você sabe que tecnicamente é inviável, o ético é você se recusar a fazer esse tratamento. E explicar para ele, caso ele queira entender, ótimo, caso ele não queira entender, infelizmente, não vai ser paciente para você. São, acho que, as principais dicas aí que eu acho importante levar em consideração. E na sua opinião, o que é obrigação de uma clínica aí de sucesso e o que é encantamento do cliente? Porque o encantamento está assim fora do combinado. Né? Por exemplo, você trouxe aí um encantamento, que aqueles clientes que te indicaram naturalmente, pela qualidade do seu serviço, você gerou ali um brinde legal, que ele ficou surpreso, é uma surpresa. O que é surpresa e o que é obrigação?
Obrigação. Para mim, obrigação é uma coisa bem simples e tem muito profissional que vende a obrigação como um diferencial. Qual que é o seu diferencial? O profissional fala, eu uso os melhores materiais, material de qualidade, Perfeito. eu dou garantia no meu tratamento é o melhor do planeta. Não, isso é obrigação. É obrigação. Pensa, a partir do momento que você está contratando um serviço, você espera o melhor. Você espera o serviço melhor, com garantia e com qualidade, independente do preço. Por isso que é importante a gente ter uma precificação correta para aquilo que você está entregando, porque não adianta, tem profissional que acha que vai colocar um preço barato e que o paciente não vai exigir depois. Está redondamente enganado. O paciente pode pagar o preço mais barato que existe na praça, mas se o tratamento não ficar de acordo com aquilo que ele espera que fique, ele vai exigir isso do profissional. Então, é importante a gente ter isso em mente, que é obrigação a gente entregar um trabalho de qualidade. Agora, o diferencial, o encantamento, é realmente o quê? Na minha concepção, o principal em relação ao encantamento é o atendimento humanizado, é a empatia, é o treinamento da equipe para que atenda essa pessoa da melhor forma possível. Às vezes a pessoa acha que encantamento é suco de laranja, é café, é cappuccino, sabe? Não é. Isso é legal também. Na clínica lá tem. Só que para mim, o plus aí é a pessoa se sentir acolhida. Porque o paciente, quando te procura, ele não está só prejudicado dentalmente falando, né? Bucalmente falando. Ele está prejudicado psicologicamente. Emocionalmente. Ele precisa de um carinho, de uma atenção. Então, é aquela concierge que vai olhar no olho do paciente. Olha, eu entendo o senhor. Fique tranquilo. Nós estamos aqui para te ajudar. Eu, por exemplo, Fabiano, sou um profissional que, desde sempre, eu dei o meu telefone celular para os meus pacientes. Não estou falando que todo dentista deva dar. Eu sei que tem dentista que não dá. Eu sei que tem dentista que tem 2 celulares, né? O celular para dar para o paciente. Trabalho e o pessoal. E o pessoal. Eu não tenho isso. Eu dou o meu telefone pessoal para todo paciente. Óbvio que eu não coloco o meu telefone pessoal na fachada da clínica. Sim. Mas qualquer paciente que fale, que quer falar comigo a qualquer momento, a minha equipe está autorizada a passar o meu contato pessoal. E eu vou te confessar que eu não sou muito incomodado, não. Para mim é tranquilo. Então, eu acho que essa disponibilidade é legal, é um diferencial. Porque muitas vezes quando a gente vai num médico, por exemplo, estou falando médico porque nós somos dentistas, pensando no médico, quando o profissional possibilita um estreitamento da sua relação com ele... É uma conexão, né? Você se sente mais bem cuidado do que aquele profissional... Poxa, eu só falo com meu médico na consulta. Não, e mais uma vez a gente volta no tema confiança. A área de saúde transpira confiança. Então, se você transmite essa característica para o seu cliente, você vai ter sempre clientes fiéis, clientes leais. E clientes leais indicam porque eles promovem o seu nome, o nome da sua marca. Já estamos caminhando para o final. E eu gostaria de saber, se você tivesse que mudar algo na sua vida, na sua trajetória profissional, você mudaria? Faria outra especialidade? Começaria de outra forma? Mudaria de cidade? Enfim, teria alguma mudança? Ao mesmo tempo que a gente quer mudar muita coisa, eu não tenho vontade de mudar nada. Eu, de fato, acredito que nós somos aquilo que nós construímos pelas experiências que nós vivemos na vida que temos. Então, assim, não tem jeito. Talvez se eu voltasse atrás e mudasse, será que eu seria diferente hoje? Então, não mudaria. Num primeiro momento, eu mudaria algumas coisas, mas pensando bem, eu não mudaria nada, porque eu não gostaria de ser alguém ou estar num lugar diferente daquele que eu estou hoje. Eu acho que Deus sabe das coisas, Ele sabe o que é melhor para a gente, mais do que nós próprios. Então, se eu estou aqui, foi porque Ele quis. E se eu tive a experiência que eu tive, foi porque Ele quis. Então, eu acho que não poderia ter sido melhor. Não mudaria nada, não. Deixa sua mensagem para quem está estudando, para quem acabou de se formar, ou para quem está nessa jornada como a nossa. O que seria o melhor dentista do mundo? Qual característica principal, ou 3 características,
o melhor dentista do mundo seria o quê? Como é que seria esse ser humano? Então, né? É difícil ter o melhor dentista do mundo porque para cada paciente existe um melhor dentista do mundo. É igual a cara metade, né? Qual que é a melhor esposa do mundo? Para mim é a minha. Então, eu acho que cada dentista tem que ser o melhor do mundo para o seu paciente. Não vejo como responder essa pergunta. Não acho que tem um dentista melhor do mundo. Não existe uma resposta certa. Não existe uma resposta certa. É o melhor dentista para aquele paciente. Por isso que eu, de novo, acredito e faço durante as minhas consultas uma tentativa de conexão com o meu paciente. Eu sinto necessidade de me conectar ao meu paciente, de saber quem ele é, o que ele faz, por que ele está ali, o que ele quer melhorar, o que tem por trás ali daquela vontade dele arrumar os dentes. Será que é só dente mesmo? Será que ele tem vontade de arrumar uma namorada? Será que ele tem vontade de progredir profissionalmente? Será que ele tem vontade só de tirar uma selfie e colocar no Instagram, por exemplo? Então, eu procuro me conectar para que eu seja o melhor dentista do mundo para aquela pessoa. Então, assim, eu acho que é uma qualidade também que a gente tem que se moldar de tentar nos adaptar ao perfil do nosso cliente. Então, tem cliente que é mais emotivo, a gente tem que ser mais empático. Tem paciente que é mais racional, então a gente tem que ser mais racional e mais objetivo. Eu tento me adequar de acordo com o perfil do meu cliente para poder ser o melhor dentista do mundo para cada um deles. Nem sempre a gente consegue, né? Excelente resposta. Eu gostaria de agradecer aí a sua contribuição para a odontologia. Eu tenho certeza que você inspirou várias vidas aqui. Esclareceu muitas informações, tanto para os colegas, tanto para a população. E muito obrigado. Voltaremos a ter outra oportunidade, juntamente com a sua esposa, o Iara, que a gente tem também uma sessão aqui de entrevista juntamente de casais. Vamos ter aí alguns casais nos próximos episódios. E gostaria de contar novamente com vocês depois. Tá bom? Muito obrigado e até mais. Fabiano, eu que agradeço. Foi uma oportunidade super enriquecedora. Você é uma personalidade aí dentro da odontologia de Goiânia, assim como o Juliano também, que são referências, né? Estão sempre buscando melhorar, acrescentar. Inclusive com esse podcast aqui, não só com podcast, mas também com todos os serviços que vocês prestam na Ciro, tentando melhorar a odontologia em Goiânia e tentando capacitar cada vez mais os dentistas para que todos nos tornemos cada vez mais profissionais da odontologia, não somente artesãos, né, fazedores de dente. Eu acho que é algo que a cidade, de maneira geral, tem a ganhar juntos, ninguém sai prejudicado, é o famoso ganha-ganha, né? Quanto mais a gente se profissionalizar, quanto mais a gente se tornar mais, não só técnicos, mas também profissionais de verdade, eu acho que a população tem a ganhar e os próximos profissionais têm a ganhar também. Queria te agradecer por isso. Obrigado pelas palavras. A Ciro preocupa com a valorização profissional e sempre está atento, tanto para a população quanto para os dentistas. Sigam nossas redes sociais, Ciro Radiologia e Ciro Cirurgião Dentista. Até o próximo episódio. Obrigado.